Fala pessoal, muito boa noite. Tá começando mais um Fala Varão. E hoje, como sempre eu digo para vocês aqui, o Fala Varão de hoje é um Fala Varão especial. Então, já queria te pedir você aí para puxar sua cadeira, sentar no sofá, porque hoje a gente tem um convidado muito especial. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida o testemunho dessa pessoa que está aqui com a gente. Antes da gente começar a abertura aqui do nosso programa, eu queria te pedir para você se inscrever no nosso canal, da nossa igreja aí, né, curtir, deixar os comentários também, porque quando você faz isso, quando você curte, quando você compartilha, o YouTube entende que esse conteúdo aqui é muito importante para o canal. Então, não se esqueça, se inscreva, compartilha e deixa o joinha aí. Valeu, pessoal! Gente, a gente está aqui hoje no nosso convidado muito especial. Queria que vocês recebessem com muito carinho aí na sala de vocês, aonde vocês estão assistindo o Fala Varão dessa semana, o nosso irmão Cristiano. Irmão, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado por ter aceitado o convite de estar participando aí do Fala Varão dessa semana. E para a gente já começar, né, eu queria que você se apresentasse aí, Cristiano, para a galera que está em casa. Fala quem é o Cristiano, família, esposa, filhos, quanto tempo de ministério. Amém. Então, como o Ramone já adiantou, né? Meu nome é Cristiano, sou esposo da Daniela, pai do Benjamin e do Natan, né? Todos nós, graças a Deus, congregamos aqui na PIB de Vargem Grande e já vão fazer, Ramone, 6 anos, né? Eu fui apresentado no finalzinho de 2019. Aí demorou um pouquinho, logo uns meses veio a pandemia, a igreja fechou. Então poucas pessoas ainda me conheciam, aí fiquei acompanhando online. E aí depois, né, que a igreja voltou, estamos firme e forte aí, servindo junto. Atualmente eu sirvo no Ministério de Intercessão, né, junto ali com o Ministério conhecido como MIO, né, Ministério de Intercessão e Oração, junto com outros irmãos. Praticamente eu estou no MIO desde que cheguei na igreja. Foi o pastor Joel que na época já me direcionou, falou com o líder do ministério, falou, puxa aquele irmão para caminhar aí com vocês. Né? Na época era o pastor José Nildo, desde então estou caminhando nesse ministério. E também líder de célula, né? Então vamos fazer uns 2 anos aí, caminhando com a célula Áquila, né? Irmão Fagner está ali fazendo o RU, né? Também, ele é o anfitrião. E é um prazer estar aqui essa noite, né, com os irmãos aqui, falando aqui no PIBcast Fala Varão. É isso aí. Então, gente, pra gente já começar, já esquentar no Fala Varão de hoje, Cristiano, eu queria que você contasse um pouco pra gente, como é que você conheceu Jesus, né? Essa trajetória aí, você já nasceu num berço evangélico, foi através de seus pais, da sua mãe ou não? Eu queria que você contasse para quem está em casa, que hoje vai conhecer quem era o Cristiano e o que o Cristiano se tornou. Amém. Não nasci em berço evangélico, infelizmente, né, porque teria me poupado de passar muitas coisas, né, na vida aí quando a gente tá cego, né, caminhando aí longe dos caminhos de Deus. Já vão fazer, irmão, quase 20 anos, né, que eu caminho com Cristo. E para eu falar do meu processo de conversão, preciso voltar um pouquinho antes, para falar mais ou menos como é que era a minha vida, né? Até eu chegar a conhecer o Jesus, né? A minha fase de adolescência, juventude, eu fui muito assolado, Ramone, com pensamentos de morte. Então, assim, durante essa minha juventude, eu pensava muito assim, como é que eu vou tirar a minha vida? Como é que eu vou morrer? Né? Achava que eu não ia viver muito. Enfim, né, coisa doentia mesmo. E por ser assolado com esse tipo de pensamento, eu não tinha cuidado nenhum, né? Eu fazia muitas loucuras sem medo de morrer, porque não tinha medo de morrer. Se morrer, se tiver que acontecer, aconteceu. Então eu atravessava a Avenida das Américas, hoje eu vou atravessar aqui sem olhar. E se vier carro me pegar, pegou. E atravessava, e aí buzinava, e desviavam, e não me pegava. Isso novo, né? Isso, né, jovem. Quantos anos, mais ou menos? 16 anos, né? Caminhando aí até os 18, vamos dizer assim, né? Aí eu me envolvi com heavy metal, tem até a tatuagem do Sepultura aqui no braço, né? Caraca. Então, olha, vai seguindo, né? Sepultura, tem a ver com morte, né? A perseguição que eu tinha nessa área, né?
E aí depois eu tive uma moto, né? E com essa moto, irmãos, eu já ia parar dentro de favela, eu ia de madrugada, era pro centro, era pra Lapa, e era acidente de moto direto, vários acidentes. Mas na época eu não enxergava, né? Mas hoje, né? Que a gente tem, os olhos são abertos, sim, eu vejo que tinha a mão de Deus com graça e misericórdia, né? Hoje eu pergunto por quê, né? Eu sempre tinha um livramento na minha vida, né? Sempre tinha um livramento. E uma coisa que me perseguia nos lugares que eu ia, né? Isso já mais jovem, né? Com meus 20 e poucos anos. Às vezes eu estava num bar bebendo, do nada alguém assim na mesa fala assim, apontava para mim: Deus gosta muito de você. Deixava aquilo lá passar. Aí em outro lugar, aleatório, com pessoas que eu não conhecia, tinha gente que me chamava e falava exatamente a mesma coisa: Deus gosta muito de você. E entre os muitos acidentes de moto que acontecia comigo, teve um que foi emblemático. Eu estava de manhã, indo trabalhar, né? Esse eu estava de manhã sóbrio, né? Uhum. Não foi nenhum dos que de madrugada. Eu estava de manhã indo trabalhar, eu passando de moto lá, né? Sei lá, uns 80 por hora. Não é muito rápido, mas por uma colisão de moto E mais à frente tinha uma carroça, e um trabalhador lá enchendo essa carroça de areia, e essa carroça é presa num cavalo, né? Então ele enchia aquela caçamba ali de areia e saía com o cavalo. Quando eu tô me aproximando, esse cavalo, ele deu uma empinada e entrou na minha frente. Do nada. Do nada. Ele estava paradinho lá, comendo o mato dele, o trabalhador ele trabalhando, enchendo de terra, e ele, quando estava a poucos metros de distância, ele empinou e entrou na rua. E quando ele entrou na rua, aquela caçamba, né, enorme de madeira, ficou na minha frente. Não deu tempo de frear nada, eu só desencaixei da moto. Caramba. Porque se eu, né, bater encaixado, você bate e fica, sim, né? Eu desencaixei, teve a colisão, aí você não lembra, né? Você tem um apagão. Depois de um tempo, quando eu abri os olhos, né? Tava no chão, tava aquela roda de pessoas assim em volta. Aí o corpo pesa 1 tonelada, parece que tá grudado no chão. Você tenta levantar e não consegue, né? Grudado. Aí fui, né, botando a mão assim, tirando o capacete. Consegui tirar, aos poucos a energia veio voltando, né? Fui começando a esboçar, levantar. Aí as pessoas: não, fica aí, a ambulância tá vindo, fica aí, não pode se levantar não, pode ter quebrado alguma coisa. Aí eu falei: não, eu tô bem. Peguei e levantei. Aí fica aquelas vozinhas: milagre. Aí teve um rapaz que falou: Deus gosta muito de você, te deu livramento de morte. Aí eu pensei: caramba, essa frase me persegue. E quando eu olhei, acho que eu veio muito longe, mano. A moto bateu e ficou. Aqueles garfos, né? Aqueles braços assim onde fica a suspensão, envergaram, destruiu a frente inteira. E eu voei, né? Como eu desencaixei, eu voei longe, mas ali eu levantei, aparentemente não estava sentindo nada, né? Aí o proprietário lá do material de construção pagou o conserto e tal, e volta Cristiano andar de moto para cima, para baixo de madrugada. E numa dessas madrugadas eu tinha bebido muito, eu tinha saído com amigos e tal, balada, né? Falava antigamente balada. Eu devia estar voltando, devia ser umas 3 horas da manhã, estava chovendo muito. Eu de moto, estava na Bandeirante, né? Passando na Bandeirante, porque eu também desviava o caminho, porque eu morava ali pro lado de Guaratiba. Então costumava às vezes ter blitz ali na Avenida das Américas, perto da Serra. Aí então às vezes eu ia pela prainha, Grumari, subia lá pela Barra de Guaratiba para voltar, porque a documentação, né, errada. Aí nessa vez eu estava na Bandeirante, né, para depois pegar e subir a serra. Eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que eu dormi, né? Eu sei que quando eu despertei, eu estava rolando no chão. Caraca. De moto, às 3 horas da madrugada. E aí, né, acordei, levantei, meio tonto ainda, né, de ter bebido. Aí quando eu levantei a moto do chão, que eu olhei a marcha, né, que a gente passa com o pé, a marcha, ela, um bastão de aço, ele sumiu. Assim, primeiro eu imaginei que ela tivesse quebrado e perdido. E eu olhava, não tem marcha. E eu falei: e agora? Chovendo, 3 horas da madrugada, aqui sozinho, ninguém na rua.
né, ferrou. Só pensei assim, ferrou. Aí, na hora, passa um carro, aí o carro para mais à frente, aí desce um rapaz do carro sozinho, aí ele vem até mim, aí eu, poxa, eu tentando me justificar, né, caí, tentando falar com ele alguma coisa, né, ele pega, ele olha assim pra minha moto, olha embaixo dela, aí sai, volta pro carro, não falou nada comigo. Aí eu tô olhando, o que esse cara vai fazer, né? Aí ele volta com um alicate, que é assim, e 2 cabos enormes, né? Aí ele enfiou embaixo da moto, ele achou a marcha, que nem eu tinha achado. Fez assim como se fosse um papel, mas é um negócio de aço grosso, maciço. Ele fez igual um papel, botou no lugar. Aí eu falando, pô, eu bebi um pouco. E ele nem me deu ideia. Pegou, entrou no carro e foi embora. Do nada. Do nada. Aí eu olhava assim pra marcha, eu olhava pra rua, aí eu ficava, isso aconteceu mesmo? Eu sentei na moto, liguei a moto, botei o pé, perfeito, não sentia uma diferença de nem 1 milímetro, nada. Do jeito que se veio de fábrica, ele estava. Aí liguei a moto, comecei a andar e voltando para casa. E eu fiquei pensando ali, né? Falei, acho que Deus gosta de mim mesmo. Verdade. Deus gosta de mim mesmo. Né? Várias coisas acontecem em termos de acidente. Assim, coisas já aconteceu de um carro, ele me acertou, eu andando de moto no corredor, aí a moto desequilibrou para tombar. Mas aí tinha um ônibus andando no meu lado na mesma velocidade que eu. Então eu, caí com o ombro na moto, no ônibus. Aí eu só fiz assim, empurrei e voltei pro lugar. Aí saí assim. Aí eu ficava, livramento. Teve uma vez na Serra da Grota Funda, andando pelo acostamento, não, dessa vez acostamento. As motos andando, aí um caminhão pegou e fechou o acostamento e me acertou. Aí eu ainda bati com a roda no meio-fio, aí eu ia cair numa vala que fica assim, né, pra correr água, né? Aí nisso eu tentei botar o pé no chão, arrancou o bico do meu tênis, na velocidade, né? Mas nesse bicadinho que eu dei com o pé, a moto voltou. Aí saí me desequilibrando e fui. Aí tudo isso o coração vem na boca, né? Mais um livramento. Né? Teve uma vez que eu tinha bebido muito, né? Gostava muito também de fumar maconha, aí os amigos a gente juntava dinheiro, tinha um que ia lá na favela comprar, esse que ia na favela comprar foi até preso depois, não sei o que, acusado de tráfico, né? Aí também tava doidão, aí a gente tava indo, tinha lá na Rua Ceará, tinha lá no centro, na Praça da Bandeira, tinha a Rua dos Motoqueiros. Aí tinha os bar de rock, tinha um garage, então a gente gostava eu e os meus amigos de ir para lá. Aí a gente estava de madrugada, devia ser meia-noite, assim, no alto da Boa Vista. Já tinha bebido, eu, comecei a olhar para trás, zoar com os amigos, cada um na sua moto, né? Quando eu olho para frente, a curva. Aí eu bati no meio-fio, aí a moto foi inclinando assim, nessa que foi inclinando o poste, vindo assim na minha direção. Eu falei, vou bater com a cabeça. Só deu tempo de fazer isso aqui assim, ó. Aí eu raspou no meu ombro, aí eu caí logo em seguida. Meu Deus. Todas essas coisas eu ficava assim, foi quase dessa vez, quase. Então, quando aconteceu esse último evento aí, né, que eu narrei do rapaz do carro, né, que abriu, eu fui para casa pensando em tudo isso. Fui passando esse filme na minha cabeça, passando o filme de todas as vezes que as pessoas falavam para mim, né, Deus gosta de você, Deus gosta de você. E aí eu fui pensando assim, eu acho que Deus gosta de mim mesmo. Mas como é que eu falo que Deus não existe? Né? Crente eu falava que era tudo chato, povo chato, não pode nada. Né? Tinha essa visão que o cristão ele não pode, então ele é alguém que é tolhido das suas vontades. Sim. Né? E como é que eu falo que não acredito se eu nunca li a Bíblia? Aí começa a passar naquele filme, né? Eu era o metido a comunista, porque na faculdade a gente estudava o Capital do Karl Marx. Eu já tinha lido o Manifesto Comunista, né? E, enfim, ali tudo é, né, mil maravilhas, né? Tudo na teoria. Então, eu ficava assim, as pessoas são ignorantes, né? Falam mal do negócio que não conhecem. Mas agora eu estou agindo igual. Eu falo mal do crente, mas eu também não conheço. Aí, né? Passou o dia seguinte, bate o arrependimento, né? Das coisas que eu tinha feito. Falei, quer saber? Vou começar a ler a Bíblia e vou tirar a minha própria conclusão. Né, se aquilo é verdade ou se não é. E aí, enfim, trabalhava, né, faculdade, as coisas. Aí, geralmente, meu hábito era sair do trabalho, passar num bar, beber,
matava aula direto na faculdade, porque eu estudava na UERJ, lá tinha um quarteirão inteiro de bar. Então era hábito dos estudantes, né? Era só para servir os estudantes ali, né? E tu bebia muito? Praticamente todo dia, porque sem qualquer bar que eu encostasse, tinha alguém que eu conhecia. Mas tu bebia o quê? Cerveja? E Cachaça. vodka, cachaça com caipirinha, né? Caipivódica. Em casa sempre tinha garrafa de vodka também. Cerveja podia beber caixa de engradado, né? Que não fazia praticamente mais efeito, de tanto que eu já tinha acostumado com o álcool da vodka, né? Então eu gostava mais de beber vodka. Então eu tinha esse hábito de beber muito. Eu sabia que aquilo era um problema, gastava dinheiro, né? Fazia besteira, né? Aconteciam essas coisas, mas não conseguia largar, né? E aí o que começou a acontecer? Eu saía e ia para casa para ler a Bíblia. Porque quando eu comecei a ler, eu comecei a achar, logo no comecinho lá de Gênesis, na criação, né? Já falou comigo. Porque eu falei, o homem foi feito do pó da terra, aqui está narrando a criação, mas realmente, né, no corpo humano, na nossa fisiologia, a gente tem sais minerais, a gente tem nutrientes que estão presentes no solo e que a gente precisa comer, né, se alimentar de vegetais, verduras, porque extrai isso, a gente tem essa necessidade. Bate, né, na ciência bate. Sim. Aquilo que a gente tem no nosso organismo está presente no solo. Então aquilo ali já começou a ir falando comigo. E aí comecei lendo e dando mais vontade de ler. Sei, Ramone, encurtando mais essa história, eu sei que eu já estava uns 6 meses, vamos dizer assim, lendo a Bíblia em casa direto. Aí eu já tinha lido do Antigo Testamento até Jó, aí já tinha pulado para o Novo Testamento. Isso mesmo na prática de vida, bebendo ou não? Mas aos poucos foi mudando. Sim. Eu continuava ainda com o pessoal, às vezes saía, no final da aula, vamos pro bar? Vamos, mas aí eu ia lá, às vezes tomava só uma latinha, às vezes nem tomava. Aí eu ficava contando pros colegas, caramba, eu tô lendo a Bíblia. Do nada. É. Papo de barra. Aí outro falava assim, não, mas lá na maçonaria eu aprendo. Ele falava lá que ele aprendia na maçonaria, que o Paulo era homossexual, que era o espinho na carne dele. Aí a gente começava a bater papo ali. Conversa doida, né? Aí eu começava a falar das coisas que eu estava lendo, aprendendo. E eu lembro que as pessoas ficavam prestando atenção. Tipo assim, é como se eu fosse o popular ali da mesa. Quem estava narrando o destino da conversa era eu ali, né? Sobre Bíblia, as pessoas falando, e aí, mas tu já leu? Enfim, começou a acontecer isso, né? E começou a diminuir, reduzir muito. Até um ponto que parou. Eu parei de beber. Mas não foi algo assim, planejado, assim, não, agora eu não posso beber. Porque até então, né, eu nunca tinha botado no pé numa igreja, não conheci nenhum cristão. Mas foi algo que foi acontecendo milagrosamente. Né? Hoje eu acho que eu paro para analisar isso e falo, acho que conforme você vai se alimentando da palavra, vai mudando de dentro para fora alguma coisa ali. Então eu já chegou a um ponto que eu estava em casa, olhei assim para aquela lata de cerveja que tinha na geladeira, que já estava lá há muito tempo já, sem consumir, e comecei a olhar, que bobeira, você gasta dinheiro, bebe, daqui a pouco você fala besteira, faz coisas que você se arrepende. No meu caso, só falta morrer, né? De arrumar confusão na rua, até com a polícia botar fuzil quase na minha cara, amigo tendo que me segurar porque eu estava querendo partir para cima do policial. Olha que situação. Mas por quê? Bebia, começava a perder o controle, ficar violento. E aí tudo isso eu olhando, eu falei, que bobeira, né? Gasta dinheiro, depois você vai lá no banheiro, coloca tudo para fora. Verdade. E fica com as consequências. Aí peguei, comecei a abrir as latas e jogar tudo na pia. Aí falei, eu acho que agora eu consigo nunca mais. E ali eu parei. Nunca mais eu bebi. Mas eu já estava acreditando ali na Bíblia, né? Diante de tudo isso que passou, eu já estava acreditando. E aí, um belo dia, né, eu estava escutando Oficina G3. Porque aí, voltando um pouquinho, né, na minha história, quando eu tinha 18 anos, eu tinha uma namorada que eu fui um instrumento de Satanás para desviar ela da igreja. Meu Deus do céu. Né? E aí, na época, eu gostava de rock, não falei? Ia pra Rock in Rio, show de várias bandas. Aí, namorando essa menina, ela falou assim, vai ter um show de uma banda de rock, Oficina G3, lá em Campo Grande, eu tinha 18 anos. Uns amigos me chamaram, vamos? Esse show de rock, né? A namorada me chamando, eu falei, vou. Aí fui nesse show, bem rock mesmo, né? Os caras cabelo grande. Aí eles abriam roda, né? Show de rock geralmente abre roda. E eu já entrava na roda, a Vera, eu entrava pulando, dando voadora, cotovelada, soco.
No show da Oficina G3, eu entrei assim, aí todo mundo ficou, calma, cara, isso aqui é de brincadeira, não é sério não, todo mundo, né? Aí eu lembro que eu parei, comecei a prestar atenção no ambiente que eu tava, realmente o ambiente era diferente, né? Não era igual o pessoal, né, consumindo droga o tempo todo, não. Era um ambiente ali diferente, e aí comecei a prestar atenção no show. Aí eu lembro que teve uma música, Espelhos Mágicos, que falou muito comigo, a ponto do meu olho encher de lágrima. Aí isso ficou guardado, essa sementinha ficou guardada no meu coração. Então lá eu já devia estar com meus 23, 24 anos. Né? Eu lendo a Bíblia, eu comecei a baixar na internet louvores, músicas, né, do Oficina G3. E aí tinha uma música que falava muito comigo, que era que o nome da música é Te Escolhi. E aquela música parecia que era Deus falando comigo. Né? E aquilo ali, eu escutando aquela música, eu falei assim, Deus, não conheço nenhum cristão, estou sentindo vontade de visitar alguma igreja para poder tirar dúvida, ter alguém para conversar, para debater sobre o assunto, mas não conheço ninguém. Né? Pela leitura da Bíblia, né, já descartei Testemunho de Jeová, descartei católica, foram as duas que eu descartei. Falei, Testemunho de Jeová e católico Isso não serve. ninguém falou nada com você viu na Bíblia e já... pela Bíblia, Testemunho de Jeová e catolicismo não serve. Agora, tem uma infinidade de denominações e Assembleia, Deus Amor, né? Batista. Qual? Mas então, Deus, quero fazer o seguinte, que alguém me convide. Se alguém me convidar, eu vou entender que foi o Senhor. Isso logo depois de ter escutado esse louvor, né? Que eu escolhi. Isso foi à noite em casa. No dia seguinte, Ramone, eu fui trabalhar. Aí, na época, eu trabalhava na financeira do HSBC e visitava a concessionária de carro. Aí, numa dessas que eu visitei, tinha um grupo de vendedores zoando o rapaz lá, né? Isso aqui é o pastor, isso aqui você não pode. Zoando o garoto, né? Aí eu falei, você é pastor? Aí ele falou, não sou pastor não. Aí eles ficam me chamando de pastor porque eu sou cristão, aí eles ficam me zoando. Aí eu falei, pô, eu tô lendo a Bíblia e eu tenho um monte de dúvida. Tu pode tirar minhas dúvidas? E aí? Aí o rapaz falou, se eu souber... Aí comecei a falar com ele, não lembro agora o que foi. Eu sei que a gente ficou conversando, até esqueci que eu estava trabalhando. Fiquei só ali, não saí daquela loja. Eu sei que eu fiquei umas 2 horas conversando com esse rapaz. Aí ele, cara, quem vê você falando sobre a Bíblia, ninguém diz que tu não é cristão? Tu sabe mais do que eu. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, lá na minha igreja tem união de treinamento, né? A Igreja Batista, ela tinha isso, né? A que eu me batizei tinha também, né? União de treinamento, antes dos cultos. E aí ele falou, pô, tem uma missionária que cuida lá dos jovens, e aí você pode falar com ela. Eu falei, tá bom, top, eu vou. Aí, no domingo seguinte, eu fui no culto na Igreja Batista, né? E aí aquilo que foi na primeira Igreja Batista de Vargem Grande, da freguesia. E aí acontece aquilo que a gente vê acontecendo com todo mundo, né? Tu vai no culto, o louvor parece que é pra você, a pregação parece que é pra você. Tudo parece que é pra você, né? Tudo que, né? Como é que sabe da minha vida? E aí tu começa a chorar, aí não aceitei o apelo. Aí voltei na semana seguinte, mas eu já fiquei a semana inteira ansioso para chegar o domingo que eu queria ir de novo. Aí, enfim, até que teve um momento que teve o apelo, eu aceitei, né? E aí tô caminhando até hoje, né? Graças a Deus. História longa, né, Ramone? Rapaz, quem diria? História e longa. quando você saía para beber assim, o Cristiano, acredito que você era rodeado de amigos, né? Você falou que você gostava de rock, né? Essa pegada, tanto que você tem essa tatuagem. Nunca vi essa tatuagem. Acho que tu nem mostra a tatuagem, né? Tu tem vergonha de mostrar? Não sei lá, não aconteceu. Não teve o momento de você ver. E assim, eu queria te fazer uma pergunta assim, quando você decidiu a não fazer mais, a não sair mais, a não beber mais, a não se envolver com essa rapaziada que você sempre estava ali junto ali, né? Como é que foi para essa galera aí que te acompanhava, passou a ver você de uma outra forma, com outras atitudes, com outro pensamento, porque porta de bar, pensamento de Bíblia, falar sobre Bíblia, só gente doida mesmo, né? Então, como o meu círculo social, né, era esse, eu estava indo na igreja, aceitei Jesus no apelo e continuava caminhando com os meus amigos, ia pro futebol, ia o pessoal da faculdade, eu saía, ia pro bar, ia lá no bar, eu pedia pizza, eu pedia uma Coca-Cola, né, e acho que a gente jovem, né, a gente influencia muito, porque eu comecei a influenciar muita gente.
Vários amigos meus foram no meu batismo, muitos. Amigo de futebol, amigo da época de bar, de show de rock. Outros ficaram me pedindo para ir com eles na igreja. Aí ele, não, tem uma igreja perto da minha casa, eu quero ir, mas eu não quero ir sozinho, tu vai comigo? Aí eu vou. Né? Então acho que quando a gente é jovem, a gente sei lá, é natural, né? As coisas foram acontecendo comigo, assim, não foi forçado, né? Eu não vivi assim, eu não faço isso porque não pode. Eu comecei a fazer porque não me dava vontade. Eu comecei a não fazer, né? Porque não me dava vontade. Apesar de estar frequentando o ambiente, estava ali, né? E eu lembro de uma dessas vezes que quando eu voltei, né? Quando eu aceitei Jesus no culto, foi numa época de férias da faculdade. Então eu voltei no terceiro período, já falando para todo mundo: caramba, fui para a igreja, aceitei Jesus. Cara, é verdade. Eu ficava falando isso no bar. No bar. E eu lembro de uma vez eu contando as coisas, né, que eu lia da Bíblia, e que eu aceitei Jesus, e que eu fui na igreja, e que eu pedi, né, contei essa história, né, que eu falei para Deus, aonde eu vou, no dia seguinte, um rapaz me chamou, contando isso. Eu lembro que no bar foi ficando um silêncio, era o Rio 40 Graus, que ficava lá em Vila Isabel, né, no outro quarteirão da UERJ. Tava todo mundo prestando atenção na conversa. Todo mundo do bar parou. Prestando atenção na conversa, que já tá tão empolgado, falando alto, que todo mundo ficou prestando atenção a isso, né? Ficou marcado, né? Então, eu continuei caminhando com esses amigos, né? Mas aí, com o tempo, principalmente depois que você casa, né? Aí você já começa a, não dá mais para caminhar com essa galera, mas não. Aí você vai mudando, né? Mas vou te dizer que uns 2 anos eu ainda caminhei com os amigos assim. Bom tempo, né? Teve outros que se converteram depois, né? Um, inclusive, foi até membro dessa igreja aqui. E ele ficava me perguntando, como é que é se converter, cara? Como é que é não poder beber mais, não poder sair, pegar quem tu quiser? E eu ficava conversando com ele, e daqui a pouco, tô sabendo que ele aceitou Jesus logo depois. Cara, que legal. Então, Deus vai usando... Isso que é testemunho, né? Testemunho, eu falo até com os irmãos da célula. Testemunho, né? Todo mundo tem que ser um pregador do evangelho. É você falar o que Jesus fez na tua vida. Isso é dar testemunho. Exatamente. É ser testemunha dele. E eu queria que você falasse, o Cristiano também, sobre a sua criação, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua mãe, do seu pai, e o que levou a você, assim, a tomar, a ter essa vida, essa prática de vida. Muitas pessoas que sentaram aí, né, tiveram uma prática de vida assim por causa da mãe, do pai, da criação, né? Muitas das vezes a gente acaba tendo um ciclo de vida assim porque o nosso pai e a nossa mãe é o nosso espelho, né? A gente vê bebendo, a gente vai beber. Vê fumando, acaba fumando. São poucas pessoas que trilham caminhos diferentes, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua criação, do seu pai, da sua mãe, da sua família. Tá. Ramon, eu creio que isso é 100% espiritual, né? Quando você, né, faz o que eu fiz, né? Porque todo aquele pensamento de morte que eu tinha, né? Depois foi revelado, né? Que eu era perseguido por espírito de morte por gente que não sabia nada da minha vida. Legal. O meu lar não, né? Nasci num lar que não era cristão, né? Cresci sem a presença do meu pai. Eu lembro que até os meus 5 anos de idade minha mãe falava que meu pai tinha morrido. Então eu só olhava a foto assim e sabia que aquele da foto era meu pai, mas ele tinha morrido. Um belo dia, com 5 anos de idade, no Barra Shopping, eu conheço meu pai. Do nada. Né? Aí eu falei, mas a minha mãe falou que você tinha morrido. Aí ele, mas eu ressuscitei. E criança acredita em tudo, né? Caraca, aí eu falava para os meus amiguinhos, você pode morrer que você ressuscita, tá? Eu tinha acreditado nisso. Então, assim, eu cresci sem pai, né? Sabendo da história, né? Minha mãe era outra, né? Tanto que o meu pai, ele tinha, né, 3 filhos. Uma mais velha que eu, um com a diferença de 3 meses de mim, e um mais novo. Caramba. Né? Então, ou seja, a minha mãe era a outra. Eu hoje, né, estudando sobre libertação, eu entendo que quando você cresce sem a figura paterna, principalmente o rapaz, o homem, ele tem uma inclinação muito forte para a rebeldia. Sim. Tem filmes que contam sobre isso, aquele filme Corajosos fala disso, tem aquele Mostra Meu Pai também fala, né? Então eu vi que aconteceu isso comigo, rebeldia, né? E envolver com o rock, o heavy metal pesado, ali já era rebeldia e perseguição de morte, né? Eu nasci num ventre
pós outros abortos. Minha mãe só ia ter um. Caramba. E ficava, né, praticando aborto até que comigo não conseguiu e aí, Você né, nasceu. eu nasci. Então tudo isso era perseguição espiritual na minha vida. Tanto que quando eu conheci minha esposa, né, lá na igreja, o irmão dela congregava, um dia ela visitou, né, eu a conheci. Ela na época, ela ia na Assembleia de Deus. E aí fui visitar a igreja. Aí a primeira vez que eu vou na igreja, tinha um missionário pregando lá, que era ex-morador de rua. E lá na pregação, lá acontecendo, né, aquelas coisas de culto pentecostal, que quem era batista ficava olhando assim, né, regalava o olho. Assustado, né? Ficava assustado. Aí ficava, será que isso é verdade? Isso não é? Até que as coisas que aconteceram ali, eu falei, não, verdade é. Mas será que é da parte de Deus ou é da parte do inimigo? As coisas que passavam na cabeça. Aí na hora eu baixei a cabeça, fiz assim, eu cruzei o braço assim, botei a mão, fiz assim, né? Deus, se isso for da tua parte, que ele fale comigo. E nisso ele pegava a gente e dava umas repreensão. O Senhor tá se desviando do caminho, te vê indo no bar, não sei o que, mas ele quer te trazer. Então, só repreendendo as pessoas. E quando eu falei isso, que ele fale comigo, eu tinha plena convicção que eu estava lutando contra a carne, que eu não estava, né, em erro nenhum, que eu estava me esforçando, que estava namorando em santidade. E fiz isso. Na hora que eu baixei a mão, que eu olhei para frente, ele, o jovem aí de olho verde aí, você. Na mesma hora que eu falei, Deus, se é da tua parte, que ele fale comigo, né? Eu fiz isso, ele falou comigo. Aí ele começou a falar, Deus conhece teu coração, aí começou a falar um monte de coisa, e vai passando um filme, né? E aí ele fala, e todas aquelas vezes que você quase morreu, desde a tua infância, você ficou internado, fiquei internado. Caramba. Quase morri, a médica falou pra minha mãe que ela ia fazer de tudo para salvar a minha vida, mas que o meu caso era, né? Eu tive pneumonia, onde tomou 100% de um pulmão e 50% do outro. Caramba. Fiquei internado um mês, com 6 para 7 anos. Ele falou isso, ele falou um monte de coisas, mas ele dizia, eu estava sendo perseguido por espírito de morte, mas Deus não deixava. Deus dava o livramento, porque ele tinha um propósito na minha vida. Glória a Deus. Né? Aquela coisa assim, chorei, a palavra falou e entrou, falou comigo. E muito tempo depois, quando eu fui participar de um congresso de libertação sozinho, sem saber o que era, estava achando que era estudo, né? Quando começou a acontecer aquele monte de coisa lá, fiquei, o que eu estou fazendo aqui? Me dá vontade de sair, mas como eu tinha pago R$100 na inscrição, eu falei, agora eu vou ficar até o final. E teve uma palestra que era sobre espírito de morte. E nessa palestra, que ele estava tratando sobre herança espiritual, né, aquilo que a gente herda, né, dos nossos pais desde a infância, né, eu estava um pouco resistente ali naquela pregação, né, e eu pensando comigo assim, pô, tudo que ele está falando aqui tem lógica, mas com lógica você pode provar qualquer coisa. O satanismo, ele caminha com base em lógica. As seitas caminham com base em lógica. Mas, segundo a carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas se passaram. Então, o que ele está falando não faz muito sentido. Eu acabei de falar isso, Ramon, eu estava numa igreja com 600 pessoas, igreja metodista lá em Nilópolis. O Rogério Pepeira, que era o pastor que estava pregando, né, depois eu conheci ele, né, virou um amigo. Ele pregando, ele falou, você pode estar aí no seu lugar pensando consigo mesmo. Tudo isso que o pastor está falando tem lógica. Ele começou a usar as mesmas palavras que eu usei, como se ele estivesse escutando. E ele tem mais, e você ainda recitou a segunda carta aos Coríntios 5,17. Aí eu olhando aquele, no meio daquela multidão de 600 pessoas, eu me desarmei, porque eu estava armado. Tudo que ele estava falando ali, eu estava mentalmente contestando. Aí quando eu me desarmei, aí ele entrou, nasceu em ventre pós-aborto, perseguição de espírito de morte, bastardia, o sintoma é isso, rebeldia, facilidade para cair em vícios. E começou a narrar a minha vida, né? E aquilo ali, a palavra foi entrando, eu fui aceitando. E aí começou a passar o filme, né? Caramba, aquele missionário falou que eu fui perseguido de espírito de morte, agora eu estou entendendo o que aconteceu com a minha vida. Então, Ramon, eu contei essa história toda para responder a tua pergunta, né? Repete a pergunta, já até esqueci. Era sobre sua criação. Sobre a minha criação, isso aí, né? E se essas coisas, eventos que aconteceram, né? Sim. Tinha a ver com pai e mãe. Isso. Eu acredito que tem a ver com pai e mãe de cunho espiritual. Não que eles tivessem feito algo propositalmente para me atingir,
mas o inimigo ele pega isso aí como direito, né, legalidade para poder atingir a nossa vida. Então, já que você está falando sobre isso, a gente não vai falar sobre esse tema hoje, mas eu já convidei o Cristiano, pessoal, para a gente, ano que vem, a gente falar sobre libertação aqui, né, trazer abordar esse tema tão falado na igreja sobre libertação, o que é libertação, né, ter uma vida transformada de verdade. Mas eu queria te fazer uma pergunta nisso tudo que você está falando aí. Então você acredita que a gente possa viver debaixo de... Uma família pode viver, o filho, uma filha pode viver embaixo de uma maldição hereditária? Uma perseguição espiritual, né, que eu falo, né? O inimigo, ele está o tempo todo tentando fazer a gente cair, né? Então não é maldição hereditária, né? A Bíblia, ela trata de um princípio que é maldição, né? Chamamento de mal. Você vai ver lá, até o último capítulo de Apocalipse fala, e não terão mais maldições, lá no finalzinho da Bíblia. E lá em Gênesis, Deus já fala para Adão, maldita é a terra por tua causa. E aí tu vai navegando pela Bíblia, a Bíblia vai tratando de maldição, que é chamamento de mal. Então, há chamamento de mal na vida de uma criança, por exemplo, né? Porque o inimigo, ele já está perseguindo o pai, já está perseguindo a mãe, e ele tem direito de perseguir aquela criança também, né? Por conta desses pecados. Então, Sim. é uma perseguição espiritual, né? Tem uma ministração que eu faço que tem 3 horas, né? Aí eu vou a fundo, vou entrando nos versículos, eu entro no caso de Saul, no caso de Davi, Acã, vários outros, né? Onde você vê a família sofrendo consequências, principalmente os filhos, né? Que estão debaixo da cobertura, consequências negativas e positivas, né? A linhagem de Davi, né? Não faltou o trono, ainda que eles estavam em erro, mas eles estavam debaixo de uma bênção que eles vão herdando desde Davi. Então, é o princípio que eu creio de herança espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. Por que eu estava te perguntando isso? Porque eu cresci numa família assim também, né? E eu lembro que uma das minhas cunhadas, ela sempre falava assim, a nossa família, ela tá debaixo de uma maldição hereditária, o qual você, que é a única pessoa que é cristã no meio dessa família, pode quebrar isso. Então, por isso que eu te perguntei isso. Então, você acredita que uma pessoa que nasce num lar onde tem a mãe e o pai praticando as mesmas coisas, bebida, droga, prostituição, você crê que a criança nesse meio, ela pode exercer no futuro as mesmas coisas ou não? O ser humano, ele tem sempre o livre-arbítrio, né? O inimigo, ele não é capaz de tocar nisso. O que eu acredito é que, pegando esse exemplo, né, de bebida, vamos pegar o exemplo de bebida, né? Existe um problema de bebida, né, na linhagem, que é algo crônico ali. O que vai acontecer com aquele rapaz ali? A pressão espiritual para ele cair nesse erro vai ser mais forte sobre quem não tem. Sim. Então, para ele resistir, vai ser com mais força do que outro. De repente, o outro é na área sexual, o outro é na área financeira. Aquele é com vícios, né? De repente, o dele não é na área de financeira, mas é na área de vícios. Uma pressão espiritual, mas ele pode, com a ajuda de Deus, né? A Bíblia fala, né? Sujeitai-vos a Deus e resista ao diabo, né? Então, para que eu tenha força para resistir, eu tenho que estar com Deus. E aí, com Deus, eu creio sim que ele pode resistir para que ele não caia nisso. E pelo contrário, aí ele entrando, né? Oração de Daniel, pedindo perdão pelo pecado dos seus pais, assumindo, né? O pecado como sendo dele, né? Como aconteceu comigo, acontece com muitas pessoas, essa pressão espiritual cessa. E aquilo ali se torna mais fácil na tua vida, porque aquela pressão espiritual cessou. Entendi. E aí isso chamam de libertação, né? Legal. É bom a gente o Cristiano tá explicando isso para quem tá em casa, né? Porque às vezes fica uma dúvida, né? Ainda mais o Cristiano que trabalha nessa área, a gente vai falar sobre isso ano que vem, abordar esse tema sobre libertação. Eu acredito que vai ser bênção para você que está em casa. Enquanto o Cristiano vai beber uma água aqui, vai respirar um pouco, a gente criou um momento aqui no nosso Fala Varão especial. Toda sexta-feira, quando esse programa vai ao ar, a gente vai estar falando sobre
os microempresários aqui da nossa igreja, as pessoas que estão montando suas empresas aqui na igreja, e a gente queria divulgar essas empresas, né? E hoje eu queria abrir esse momento falando sobre a WJM, que é a empresa do nosso irmão Wellington e a nossa irmã Jéssica, são membros aqui da nossa igreja. Você que não conhece, vai aparecer o Instagram e o número do contato dos nossos irmãos aí. Eles trabalham com gráficas de camisas personalizadas, né? Inclusive eu tô até com uma aqui, hoje no Fala Varão. São um pano de muita qualidade, né? São camisas também estampadas e camisas lisas também. E eu queria que você ajudasse eles aí também, divulgando no Instagram. Segue lá eles lá no Instagram, tá passando aí também o Instagram para vocês. Então a gente ajudar os nossos irmãos, né? Que são os microempresários da nossa igreja aí. E eu tenho certeza que, como o Fala Varão alcança muitas pessoas, abençoar a vida dos nossos irmãos. Amém? Voltando aqui para o nosso Fala Varão, eu queria agora, o Cristiano, entrar num tema legal, sobre sua conversão. Como é que foi? Depois que você aceitou Jesus, aquilo que você achava que você não conseguiria, nunca imaginou em ter, o que mudou na sua vida pós aquele momento ali que você aceitou Jesus? Então, como eu contei aqui antes, né? Acho que durante aquele processo já foi acontecendo mudança, né? Conforme eu ia me alimentando ali da palavra, né? Sem saber, né? Espiritualmente algo estava acontecendo. Tanto que todos os meus amigos, né? Todo mundo falou, olha, você mudou. E as pessoas, né? Do mundão como eu falavam, do jeito que você estava caminhando, você não ia durar muito. A qualquer momento a gente recebeu a notícia, Cristiano morreu. Ou deram um tiro nele, ou ele sofreu um acidente. Todo mundo fala, até o pessoal da faculdade falava isso, né? Então acho que isso aí foi o maior milagre, né? As pessoas, tanto que na colação de grau, tá todos aqueles alunos lá, né? Com a beca lá na colação de grau, quem estava ali narrando falou isso. Cristiano chegou aqui, falou meu apelido, malucão, levava todo mundo pro caminho ruim. E daqui a pouco ele muda, vira um rapaz sério, entra para a igreja, passa um tempo, casa, né? E minha esposa estava lá, né? E eu casado, e eles falaram isso. Olha o que aconteceu na vida do Cristiano, né? E ele mudou, e falaram isso na minha colação de grau. E a música, cada um escolhe a música, né? Sim. E aí a música que eu escolhi quando eu entrei foi aquela do 4x1, eu tenho um chamado, né? Então, eu acredito que essa mudança, né, após conversão, alguns amigos, né, acabaram indo por esse caminho. Então, acho que essa foi a maior mudança, né? Foi logo essa aí da conversão que Deus fez na minha vida. E aí a gente entra num processo, né? Toda caminhada cristã, até enquanto a gente estiver aqui na Terra, né, a gente vai caminhando até atingir a estatura do varão perfeito, né? Exatamente. A gente tem que olhar para a nossa vida hoje e pensar, poxa, eu evoluí ou involuí, né? Há um ano atrás, como é que eu estava? Como é que eu estou hoje? Né? Porque a Bíblia fala em Mateus, se não me engano, 11:12, fala: o reino dos céus, ele é conquistado à força, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, a partir do momento que você firma aliança com Jesus, ali é graça, você não teve esforço. O esforço foi todo da parte de Deus. Mas a partir do momento que você firma essa aliança e, né, através da graça, o que a Colossenses fala, você é transportado, né, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Aí dali para você avançar, aí já é com esforço, né? E aí, realmente hoje, com 20 anos, né, mudei muito. Deus permitiu passar por muita experiência, né? Acho que Deus me permitiu passar por tanta coisa que hoje eu ensino, né? Então acho que Deus me permitiu passar por muitas coisas para quando eu estou ensinando, às vezes alguém vem me perguntar alguma coisa, irmão, isso aconteceu comigo. Irmão, isso já aconteceu comigo. E acabo tendo algo para contar do que Jesus faz. E tem alguma coisa assim que você hoje fala assim, até hoje você pensa assim, caramba, se não fosse Deus, só Deus para fazer isso aqui na minha vida, para me mudar isso aqui, essa atitude, essa prática de vida que eu vivia, algum vício que você tinha além da bebida, tipo assim, você olha hoje e fala assim, muito cara, violento, agressivo, né? A ponto de já agredir namorada, por exemplo.
arrumava, né, briga em show. Eu acho que isso Deus mudou, né? Acho que são os frutos, né, que só o Espírito Santo faz, Sim. né? É quando você para olhar e fala, realmente era outra pessoa. Quando eu vejo a foto, você olha no olhar, Sim, parece que tinha algo ruim, é verdade. né? É outra pessoa. E isso aí é milagre, é só Jesus que faz, não tem outra doutrina que modifique o homem assim, de fazer uma outra pessoa. Porque qualquer outra doutrina, né, que não é Jesus, que não tem o Espírito Santo, é o ser humano se esforçando, né? Mas ele não vai ser algo natural, que é o que Jesus faz, ser uma outra pessoa. E eu acho que isso aí que Jesus... Tanto que quando eu conto, às vezes, essas coisas... Outro dia, quem estava me perguntando, isso foi minha chefe no trabalho. A gente indo numa visita lá no centro do Rio. Fui do Uber, do Recreio, até lá mais de uma hora, ela me enchendo de perguntas. Como é que foi? Como é que você foi para a igreja? E aí eu contando mais ou menos essas coisas, né? Óbvio que para alguém que não é cristão, você tem que, né, controlar o que você fala. Mas eu acredito que, né, até hoje Deus está fazendo, né? Usando a vida para contar o testemunho do que ele faz. E como é que foi para você no batismo? Como é que foi esse momento do batismo? Especial, diferente? Como na época eu vivia, né, amasiado, né? Eu comecei a morar com a minha namorada, eu tinha 21 anos. E foi dos 21 aos 23. A gente morou juntos. E aí esse processo aí de conversão, né? Eu morava com ela. Então eu fiz a classe de novos convertidos 3 vezes. Caramba! Por último, a Marinette, que era a professora, ela me puxou para ser auxiliar dela na turma. Então, enfim, acabou que, né, não era de Deus, não deu certo, né? Deus já tinha algo na minha vida, né? Com a Dani, e eu nem sabia. Né? No dia que eu a conheci, que eu bati o olho, eu falei, conheci minha esposa. Né? Ela nem tinha me visto, mas Deus já tinha confirmado. E eu falo tanto que eu me perco, Ramani. Batismo. 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 Então, quando deu certo ali a questão, né, com a moça, eu vi que Deus estava me dando uma oportunidade de começar de novo. Né? E é engraçado que a gente fica assim indagando, né? Eu tinha 20 e poucos anos, eu achava que estava me convertendo velho. Pô, antes eu tivesse nascido em berço cristão, eu não ia ter feito praticamente nada do que eu fiz. Mas hoje eu olho para trás, não, ainda estava novo ainda, né? Deus ainda não tinha filho, enfim. Pude realmente começar de novo. Né? E ali eu me batizei com esse entendimento. Falei, Deus está sendo muito bom comigo. Deus está me dando uma oportunidade de começar de novo. Tanto que quando eu, né, conheci a Dani, a gente teve um namoro em santidade, um noivado em santidade, né? Casamos em santidade. Deus me deu a oportunidade de fazer certo, né? De começar de novo e fazer certo dessa vez. Então, assim, foi esse meu sentimento no batismo. Uma oportunidade de começar de novo. Onde você se batizou foi onde você se converteu mesmo? Na mesma igreja? Não. Ou não? Eu me converti na primeira igreja batista da freguesia. Eu frequentei ali mais ou menos uns 6 meses. Mas para mim, que morava lá em Guaratiba, era muito longe. E aí, na época, eu não participava de escola dominical, que era domingo de manhã, né, pela distância. Aí eu eu entrei na primeira assembleia, a primeira igreja que tinha mais perto da minha casa era uma Assembleia de Deus. Eu entrei lá num domingo de manhã e falei, aqui tem escola bíblica? Tem. Eu não sou membro aqui, eu aceitei Jesus na Batismo, mas eu posso fazer escola bíblica aqui? Aí o presbítero, pode? Aí fiquei caminhando meses ali com eles, né, fazendo escola bíblica na Assembleia, até que eu conheci essa igreja lá em Guaratiba, né, na época o nome era Igreja Batista Monte das Oliveiras. Ali Deus testificou no meu coração, aqui que é perto de casa, e ali sim pude me envolver, né? Participar de escola bíblica, depois me batizei ali, participei de evangelismo, fui secretário da União Masculina, fui do Ministério de Louvor. Também? Meu Deus do céu. Era da mídia. Todo mundo querendo cavar era da mídia. Louvor, gente. Fiz muita coisa. Caramba. Era da recepção. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei lá uns 3 anos. Eu só saí quando eu casei. Que aí eu fui morar ali no Rio Centro. A igreja era lá em Guaratiba e dali começou uma caminhada, né, de conhecer outras igrejas. E foi quando eu conheci o Peterson. Foi nessa época que eu me mudei, tinha acabado de casar. O
Peterson, que é aqui da nossa igreja, né? Então eu queria que você falasse agora, já que você já entrou nesse detalhe na questão dela, como é que você conheceu sua esposa, como é que foi seu casamento, como é que foi esse processo, né, que vocês passaram. Acho muito legal você falar sobre o casamento, que às vezes, Cristiano, a gente está na igreja, né, e esse processo do casamento, ele às vezes é muito pesado para alguns irmãos, né? Tipo assim, às vezes tem irmãos na igreja que acha que tá tudo bem, né? Às vezes está passando um processo de um casamento muito sério. E todo mundo que senta aí, eu peço para contar um pouquinho da história do casamento, como foi, como é que foi as lutas, como é que vocês venceram essas lutas. Acho importante para o pessoal que está em casa, que está assistindo. Amém. Então, quando eu tive essa oportunidade em Deus, né, de começar de novo, né, como eu falei, no meu batismo eu entendi que Deus estava me dando uma oportunidade de começar de novo. Uma das coisas que eu falei com Deus falei, Deus, já que eu estou começando de novo, eu não vou querer gastar tempo, fica com uma, fica com outra, porque isso tudo já fiz muito, né? Uhum. Eu só vou namorar se for para casar. E eu coloquei esse propósito com Deus. Tanto que eu caminhei um bom tempo, né, sozinho. E chegava o final de semana lá, né? Chegava final de semana, né? Eu trabalhava, fazia faculdade. E eu ficava com aquele sentimento assim, pô, os jovens da igreja podiam fazer alguma coisa, né? Tá aqui sexta-feira, eu não tenho namorada, sou sozinho. Fica só os amigos do mundo me chamando, mas já não dá mais para caminhar com eles. Vou ficar em casa mesmo. E ficar vários finais de semana em casa sozinho, né? E vários casais lá da igreja, né, jovens tinham namorada lá, né? E eu não tinha. Mas assim, não tinha ninguém que me despertasse assim, né? Pô, não vou ficar só por ficar. Só por... porque eu tô carente, porque eu quero final de semana passear, quero dar, né, algum beijo. Mas sim, não tem ninguém que eu veja assim, vou casar. Então eu caminhei assim durante muito tempo, mais de um ano. Para 2 anos, vamos dizer assim, quase. Até que eu vi, uma vez a Daniela foi lá na igreja, visitou. E quando eu bati o olho assim, ela não me viu, ela fala que não me viu. Eu olhei assim e falei, poxa, que jovem bonita. Mas com certeza deve ter namorado. E isso passou. E ela me conta que realmente na época ela tinha namorado. Passou-se um bom tempo, sei lá, quase um ano depois. Ela foi na igreja de novo, num evento que tinha lá, o irmão chamava. Né? E dessa vez foi diferente. Dessa vez, eu lembro, né, como se fosse hoje, eu tinha trabalhado de mesário, né, foi um domingo que teve eleição, eu trabalhei de mesário, aí a hora já estava muito apertada, a hora que eu saía, aí eu falei, poxa, eu não vou lá na igreja não, que era mais longe, né, eu ia na igreja na Pedra de Guaratiba e eu morava na ilha de Guaratiba. Eu falei, eu vou nessa igreja batista aqui da ilha mesmo, que era mais perto. Eu não tinha me identificado com aquela igreja, eu gostava muito de ir no culto da minha, mas ali era um plano B. De vez em quando eu ia. Era um plano B. Dessa vez eu tinha falado, né, eu vou na igreja aqui, que é mais perto, o horário está apertado. O que aconteceu? Eu fui para casa, tomei banho, botei a roupa, saí de moto e fui para minha igreja. Esqueci que eu ia ali na igreja de perto. Então eu cheguei atrasadão na minha igreja. Aí eu cheguei lá, quando eu cheguei, que eu me toquei. Ih, cheguei atrasadão, né? Eu não vinha pra cá, mas enfim, agora já tô aqui, vou entrar. Aí fui, fiquei na igreja, era porque eu tinha que ir, né? Sim, com certeza. E aí nesse dia ela tava. E aí foi quando eu bati o olho, isso nunca tinha acontecido comigo, né? O meu coração começou a bater rápido. Palpitou, né? Eu comecei a ficar ofegante, o lábio formigando. Arrepiou o corpo. Arrepiou o corpo. Aí eu falei, obrigado, Deus, conheci minha esposa. Eu só falei isso. E tu olhou pra ela e já falou isso. aí quando acabou o culto, começou a bater um nervoso que eu não conseguia olhar pra ela. Eu olhava e baixava a cabeça. Isso nunca tinha acontecido comigo. Era cara de pau. Ficou sem graça. Fiquei sem graça. Passou, né? Fui pra casa, orei aqui diante de Deus, conheci minha esposa, obrigado. Eu nem ia pro culto, mas eu fui. Né? E agora, como é que eu vou fazer para
conhecer, para ter o telefone. Pra falar com ela. Eu acho que eu vou virar amigo do irmão dela, esses são os planos, né? Isso foi no domingo. Aí chegou na quarta-feira, né? Eu praticamente não ia no culto dia de semana porque eu fazia faculdade à noite. Mas dessa vez, agora eu não lembro o que foi, não tinha faculdade, aí eu fui pro culto. Aí fui pro culto. Quando acabou o culto, desculpa, antes de começar o culto, eu estava ajudando o diácono a consertar a porta do banheiro. Aí o irmão dela passou por mim e falou: não vai embora no final do culto não, que eu quero falar contigo. Aí eu pensei comigo, eu também quero falar contigo. Aí terminou o culto, aí ele veio falar comigo, todo sem graça, ele já chegou assim: pô, cara, eu quero te falar um negócio, mas eu tô até sem jeito. Ele, então, a minha irmã... Caraca, quando ele falou isso... A minha irmã é uma moça direita, tá? Direita, ela é caseira, né? Foi noiva há muito tempo, mas já tá um bom tempo sozinha, já tem quase um ano sozinha. E ela gostou de você, e você é um cara legal, tu quer o telefone dela? Caraca, do nada. Aí ela não me pediu não, sou eu que tô fazendo. Eu disse, quero. Claro, eu ia te falar isso, eu ia te pedir isso, né? Olha, quero. Ramone, me deu dor de barriga. Caraca. Eu peguei o telefone no papel e pá, meti o pé pra casa com dor de barriga. Aí depois, né, eu liguei, ela atendeu. Aí ficamos batendo papo, horas lá no telefone. Aí depois de novo. Aí ela trabalhava pertinho de mim. Eu trabalhava no Jardim Oceânico, ela no Natal. Aí depois, a gente, de um tempo conversando, a gente marcou de se conhecer pessoalmente. Aí depois, né, dali a gente derrolou o primeiro beijo. E olha que interessante, não? E quando eu marquei esse primeiro encontro com ela, foi lá no Citar América, né, do lado do Natal. Aí quando eu tô entrando no Citar, eu encontro um amigo da juventude, que ia pra show de rock, essas coisas, né? Comigo. E ele tava trabalhando de segurança, de terno, né? Lá no Citar. Aí ele, Cristiano, pô, o que você tá fazendo aqui e tal? Aí eu falei, pô, marquei um encontro com uma menina. E vou conhecer ela pessoalmente. Aí ele, rapaz, já tá batendo até uma neura aqui em mim, porque quando eu a vi, eu achei bonita, mas agora eu tô pensando, será que eu vou chegar a conversar com ela e não vou achar mais? E aí eu falo, contando isso pra ele, né? Aí ele falou, por acaso é aquela moça que tá sentada lá? Caraca. Aí eu olhei e falei, ela mesma, mas como é que tu sabe? Ela estudou comigo. Aí ele, rapaz, ela não é feia não, ela é bonita. E ó, vou te falar uma coisa, é menina pra casar. Menina direita, não dava ideia pros rapazes. Acho que Deus até usou a boca dele pra falar comigo ali, cara. E aí, né, encontrei com ela e, enfim, aí depois moramos. Depois de 1 ano de namoro, eu consegui um trabalho, né? Comecei a trabalhar efetivamente. Até então era trainee, estagiário, essas coisas, né? Comecei a trabalhar, efetivei, né, tudo. Aí marcamos noivado e casamos. Ficou 1 ano namorando com ela? 1 ano namorando e 10 meses de noivado. Aí depois casaram. 1 ano e 10 meses, Aí continuou morando ali mesmo? Ou quando você casou, você veio pro lado de cá do Aí Rio Centro? eu aluguei um apartamento ali no Rio Centro. Eu acho que eu fui morar lá uns 2 meses antes de casar, para ir já ajeitando as coisas, né? Não tinha quase nada em casa, não tinha sofá, não tinha nada. Né? Não tinha guarda-roupa, não tinha um monte de coisa. Até a festa de casamento foi milagre, tudo foi ganho. Né? Mas a gente queria fazer festa. E aí depois, né? Na medida daquilo que eu conseguia ajeitar, estava trabalhando, conseguia pagar o aluguel, conseguia, né? Fazer compras, vamos dizer assim. Aí, quando a gente casou, aí da festa de casamento eu já levei pra casa. Aí ela se mudou. E tá comigo até hoje, graças a Deus. São 15 anos de 15 casado. anos de casado. 15 anos de casado. E como é que foi que você conheceu aqui a PIBVG? Através de quem? Como? Eu congreguei logo depois que eu casei, né? Que eu fiquei naquela coisa de visita à igreja. Um amigo meu que era amigo de infância, que me perguntava, eu até contei sobre ele, né? Como é que é converter? Não pode isso e tal. E aí ele se converteu. E acho que, se não me engano, ele se converteu aqui. Ou um pouco antes e veio para cá. Mas aí esse amigo já estava morando lá perto de mim também, inclusive ele perto do Rio Centro, e ele estava congregando no César Maia. Sim. Aí eu visitei, como visitava muitas igrejas, falei, pô, acho que aqui eu me identifiquei, a gente começou a congregar lá.
isso que eu falei, conheci o Peterson também. E aí esse pastor me vendeu um terreno que era propriedade lá dele, ele começou a dividir, me vendeu um terreno e falou, ó, me paga como tu puder, se puder dar entrada, dá, se não puder, não dá, o dia que você puder dar entrada, paga, o dia que você quiser parcelar. Ele fez um negócio assim, de pai para filho. Aí eu falei, pô, eu quero, né? Foi uma época que teve uma transição, né? Eu passei no concurso para Caixa e o meu chefe lá do Itaú perguntou para mim, o que você quer que eu faça para te ajudar? Você me ajudou, foi meu braço direito. Eu falei, me demiti. Aí então me demitiu, peguei o FGTS, paguei para ele praticamente à vista lá o terreno, né? Então foi aqui em Vargem Grande. Aí depois veio aquele processo, né, de construir casa, aí constrói o primeiro andar, aí só tem sala, cozinha, banheira, já se muda, aí constrói os quartos depois. E aí já estava morando aqui em Vargem Grande e congregando lá no César Maia, mas já começando a ver aqui, igreja no bairro. Aí essa igreja abriu uma espécie de filial, né? Lá na Pacuí. Aí eu comecei a ficar lá. Aí já foi perto da minha casa, né? Eu tinha mudado para Vargem Grande. Aí acabou que a igreja lá não deu certo, fechou. Aí quando fechou, eu falei, não vou voltar para César Maia, não, vou ficar por aqui. Aí, enfim, aí fiquei um tempo ali numa igreja Nova Vida, que tinha no início da Pacuí. Fiquei 1 ano ali. A irmã Tânia, né, veio para cá também, né? Congregar aqui com a gente, ela era de lá, conheci lá. A igreja lá também fechou. Aí fiquei uns 6 meses sem igreja e visitei e Deus falava para mim para eu vir para cá. E eu não queria. Aí Deus falava, vem para cá. Por que você não queria? Porque a minha vida inteira foi a igreja batista. Aí você queria experimentar... Eu queria experimentar algo diferente. Eu falava assim, eu acho que minha fase de batista já passou. Já conheço tudo, a doutrina batista toda, estudava todos aqueles livros da Joerp, tinha um monte lá em casa. Enfim. Queria uma pegada mais pentecostal? Uma coisa diferente. Eu estava numa fase assim que eu estava querendo uma coisa diferente. Mas Deus falou para mim para eu vir para cá. Aí eu falei com o pastor Joel, marquei, falei, olha, pastor Joel, hoje minha cabeça mudou, hoje eu não sou mais, eu penso igual a teologia batista, eu penso assim. Você vai me aceitar? Ou você é um problema para a tua igreja? Aí ele falou, não, se Deus está mandando, quem sou eu para não aceitar? Não, Deus vai usar, vai ser bênção. E tô aqui até hoje. Quanto tempo tu tá aqui já? Já vão fazer 6 anos. Né? 6 anos tá aí. 6 anos. E Deus é tão bom que Deus faz a gente pegar amor. É verdade. Né? Aí eu peguei assim, não é a minha igreja, são os meus irmãos, é o meu pastor. Né? Tu sabe de uma coisa, Cristiano, eu vou confessar um negócio pra você aqui. Minha família toda foi nascida e criada dentro da Assembleia de Deus, né? Minha família, toda ela é da Assembleia de Deus. Assim, meio pentecostal, né? E eu era de uma igreja também que era pentecostal, né? E eu nunca pensei em ser crente batista, porque eu tinha um certo preconceito com a igreja batista, né? As pessoas falavam pra mim, não vai pra igreja batista não, que a igreja batista o Espírito Santo fica lá fora, não sei o quê. Então, como eu fui criado nesse meio pentecostal, mas quando eu vim aqui pra igreja, eu vi que aqui tinha algo diferente, que não era o que as pessoas falavam, né? E eu tinha esse preconceito também, né, nessa questão. No teu caso não era nem preconceito, né? Tu queria experimentar algo diferente. E isso que você falou foi importante, porque tem pessoas que às vezes têm... A nossa igreja é variada, né? Todo domingo aí tem pessoas diferentes, né? Com culturas diferentes, né? Com ensinamentos diferentes, né? Você vê... Mas a igreja, esses 6 anos que eu tô aqui, a igreja mudou muito. Mudou. Não, mudou sim. Mudou muito. Muito tanto que pessoas que falavam comigo, assim, que já tinham vindo nessa igreja, depois vieram depois. Sim. Falaram que a igreja já é outra, né? Sim, eu vou fazer aqui quase 10 anos já que eu tô aqui, né? Mas você não tava, você ficou um tempo em outra, né? Porque quando eu vim pra cá, tu não teve um tempo que eu vim pra cá, eu vou contar meu testemunho não, tá, gente? Teve um tempo que eu vim pra cá, fiquei 2 anos e pouco, depois saí, voltei pra minha antiga igreja, que era um propósito de Deus também, eu voltar pra lá, né? E depois, quando eu saí de lá, a Ascarte queria voltar pra cá mesmo. Eu falei, não, tem que ser lá na Batista, porque lá eu me senti muito bem e tal. E a gente acabou voltando pra cá. Nessas idas e vindas, né? Já vai quase 10 anos que a gente tá aqui, junto aqui com o pastor Joel. E aqui a gente foi muito amado. E a nossa igreja também é muito... trata muito bem as pessoas, né? Sabe tratar bem as pessoas, ama muito, né, as pessoas, isso que é importante. Pra gente encerrar, o nosso último assunto aqui, que eu vou abordar com o Cristiano,
sobre o teu ministério. Essa área que você está trabalhando hoje na igreja, né? O MIL, né? Eu queria que você falasse um pouco do MIL, falasse um pouco desse ministério que Deus te chamou, da área da libertação, explicasse para o pessoal um pouquinho aí, nesses últimos instantes, minutos que nos restam aí para encerrar o programa. Já deu para ver que para falar, eu explico os mínimos detalhes, né? Amém, mano. Glória a Deus. Acabo falando muito. Assim, não é, eu creio que chamado, pelo menos comigo, não é algo planejado, né? Acontece. Eu lembro que quando eu narrei aqui, né, que eu estive lá nesse congresso, né, de libertação, que para mim seria algo teológico, estudo, levei caderno, né, e foi algo muito prático. Foi muito prático o que aconteceu ali, né? Tinha parte do estudo para trazer o embasamento, mas assim, depois do que aconteceu aquilo ali, a minha vida melhorou, mudou para melhor. Então assim, como se fosse uma segunda conversão. Sim. Já teve tudo aquilo que Deus fez, milagre, né? E ali aconteceu, né, muitas outras coisas que a minha esposa, na minha igreja, as pessoas começaram a notar a diferença na minha vida, até no trabalho. Então, o que aconteceu? Eu olhei assim e falei, pô, aquilo que a Bíblia fala, né, em Marcos, que era uma coisa que eu questionava muito Deus, e eu estava até vendo isso aqui hoje, que é Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos nos doentes e esses ficarão curados. Ali, Deus me permitiu ver muita gente manifestando demônio de babar, rosnar e ser expulso, gente ser curada, né? Eu vi muitos sinais ali que eu não era habituado a ver. E aquilo ali me marcou muito. E eu estava num momento que eu estava questionando muito essa palavra com Deus. Será que isso era para lá, para aquela época, para os dias de hoje? Eu vi que era para os dias de hoje. E aí o que aconteceu? Como é uma segunda conversão, começou a acontecer de novo o que aconteceu lá atrás. Eu quero contar para todo mundo. E aí eu queria começar a contar para as pessoas. E aí eu falei, vou me aprofundar. E comecei a comprar livros. Eu sempre gostei de ler, né? Porque minha conversão foi lendo, né? E estudando o livro, li uma vez, e caraca, que negócio complexo, difícil de entender. Aí li a segunda vez, aí li a terceira, falei, agora eu tô entendendo. Aí depois eu levei a minha esposa também para participar, porque ela viu a mudança que aconteceu comigo, e ela falou, não, também quero. Aí ela participou, e naquilo eu fiquei prestando atenção, vendo tudo que acontecia, e um cai aqui. E eu comecei a entender mais a fundo, eu falei, caramba, não, agora eu tô entendendo. E aí eu fui me inscrever, que era o Ministério Ágape, né? E eu me inscrevi num curso do Ministério Ágape, de intercessor. Eles tinham um curso de libertador. Eu falei, não, isso aí não é pra mim, não. E eu fiz no de intercessor. Mas aí sempre quando tinha congresso do Ágape aqui no Rio de Janeiro, eu me inscrevia para ir. E sempre levava um monte de gente. O que aconteceu? Eu, toda vez com aquelas apostilas, toda vez participando das mesmas palestras, eu fui aprendendo. Aí um belo dia eu estava aqui na igreja da Nova Vida, né, que falei que fiquei um ano, e aí ia ter um feriado de 2 de novembro, né, Dia dos Mortos, e o pastor falou que queria fazer uma espécie de congresso, né, e ele até falou o nome, Vida em Abundância, que enquanto estão celebrando, né, o Dia dos Mortos, a gente vai celebrar Vida em Abundância. Aí ele, eu vou levar uma palavra, aí ele chamou o missionário Luiz Taveira, que eu já tinha apresentado para ele. O missionário Luiz Taveira vai trazer uma palavra, aí ele dividiu quem ia trazer a palavra, né? Aí foram 4 pessoas. 2 missionários da Jocum, que era o Sebastião e o Luiz Taveira, o pastor e eu. Aí quando eu falei, pô, vou levar a herança espiritual. De tanto ver o que aconteceu. Aí o que aconteceu? Ministrei sobre a herança espiritual, fiz a oração no final, aí começou a manifestar demônio. Igualzinho não aconteceu lá no congresso que eu ia. Aí teve uma irmã que ela... 20 anos de crente, né? E esse congresso só podia ser crente batizado. E era dezenas de pessoas manifestando demônio. Eu ficava com aquela coisa, como é que pessoa crente, né? E acontecendo isso. Enfim, aí nesse dia que eu ministrei,
uma irmã foi no banheiro porque estava passando mal. Mas a orientação que eu falei, se alguém passar mal, tem as pessoas que a gente ficou como intercessor ali que vai te orar com você. Aí essa irmã, ela não falou nada, foi passar mal, foi pro banheiro, aí vomitou no banheiro. As coisas acontecem muito, né? É a gente vomitando. Aí quando essa irmã voltou, quando a intercessora botou a mão nela, ela manifestou demônio. E aí foram me chamar, uma irmã está manifestando demônio lá e ninguém, todo mundo expulsando e nada acontece. Eu também vou lá e nada também acontecia. Não saiu. Porque o que aconteceu? Primeiro ela estava ficando assim, sufocada, né? Parecia que tinha uma mão invisível enforcando ela. Aí ele assim, realmente, aí eu coloquei a mão ali, dei uma ordem, em nome de Jesus, solta. Que eu vi acontecendo isso no Congresso de Libertação, a pessoa sendo sufocada e o intercessor ia lá e dava essa ordem assim, solta a garganta dela e soltava. Aí soltou a garganta da irmã, né? Mas ela ficou com a perna travada, como se tivesse... Não conseguia sair do lugar, não conseguia dar um passo. Ela não conseguiu dar um passo, não conseguiu sair do lugar. E a gente ficando orando, a gente olhava um pra cara do outro, a irmã não consegue sair do lugar, até que tinha uma correntinha lá. Vamos tirar essa correntinha. A gente tirou essa correntinha no tornozelo dela, douradinha. A irmã conseguiu andar. Falei, tem alguma coisa aí, consagração nessa pulseirinha, enfim. Isso foi num feriado, numa sexta-feira. Irmão, quando chegou no domingo, essa irmã me pegou na igreja chorando. Ela, irmão, aquilo que aconteceu comigo, a minha vida hoje é outra. Meus familiares falaram para mim, agora você virou crente de verdade, porque eu sempre fui muito briguenta. Final de semana teve encontro de família, algum aniversário de algum parente, e eu estava lá, e foi tudo bem, foi tudo de paz, todo mundo dizendo que eu estava diferente. Irmão, eu tinha insônia, eu não tive insônia, eu dormi bem. São 2 noites que eu dormi como eu nunca dormia, e muito obrigado. Mas, irmão, mas eu não, quem faz é Deus, eu não fiz nada. Mas aquilo foi tão gratificante para mim, que eu falei, eu vou fazer isso mais vezes. Né? E aí depois o pastor quis que eu fizesse uma série de mensagens lá na igreja. Aí fiz uma série de mensagens. Aí começou de novo, gente chorando. Aí tirava foto, um monte de gente chorando, no chão chorando. Gente manifestando demônio. E começou assim, Ramone. Né? E aí toda hora ficavam me chamando. Pô, tu pode levar uma palavra? Tu pode, né, trazer um ensino? Tu pode... Pô, aqui na igreja não tem ministério de intercessão, você pode treinar? E aí foi indo assim, Ramone, e aí tá assim até hoje. E aí você começou a tomar gosto por esse ministério, né? Tu acredita que Deus te chamou para isso ou tu crê que Deus te chamou para algo além disso aí? Ainda? Até hoje, eu acho que não tem a ver comigo, acho que qualquer um que ministrar vai acontecer. Eu vou te confessar algo aqui. Olhando pro Cristiano, assim, eu olho pro Cristiano e falo assim, o Cristiano trabalha com libertação na igreja. Cara, não vejo. Eu não consigo ver. Eu acho que sabe? Sei lá. Você vai falar assim, não, Cristiano, pastor Cristiano. Aí eu já consigo ver essa questão do pastoreio na sua vida do que... o Cristiano trabalha com libertação. Beija a mão na cabeça do cara ali, o cara tá endemoniado, o demônio sai correndo e tal. Eu já não consigo ver, entendeu? Mas é uma área que eu tenho certeza que hoje você tem muito mais, né, propriedade para falar, né? E você fez curso falando sobre isso também? Então, por isso que eu acho que... Porque eu já vi pessoas que têm um dom de libertação. É totalmente diferente. É diferente. Eu acho que o que aconteceu comigo eu tenho o conhecimento e a experiência. Sim. Eu acho que isso qualquer cristão pode ter o conhecimento e a experiência vai acontecer também. Sim. Né? Eu acho que... Porque, assim, por exemplo, eu andei uma época, durante 6 meses, fazendo trabalho com morador de rua. Né? Uma coisa que acontece comigo, e acontece até hoje, quando eu estou orando por alguém, Deus às vezes usa a minha boca para falar algo da vida da pessoa e a pessoa começa a chorar. Então, eu orando com os moradores de rua, era choradeira daqui, outro chora dali, outro chora dali. E o pastor que ia junto comigo era manifesta demônio, cai, manifesta demônio. Então, para mim, ele tinha dom de libertação. Eu falei, pô, o que ele está orando de frente? Vou começar a repreender o demônio aqui também. Aí eu repreendi, a pessoa só chorava. Né? Quando eu vi o André Ribeiro também orando, é totalmente diferente. Então, eu acredito que tem pessoas, sim, que têm esse dom. Mas o que eu faço é ensinar a palavra, aí já começa a libertação, já começa na palavra. Sim. Né? Quando tem essas manifestações, é o inimigo tentando atrapalhar a pessoa, porque a manifestação não é sinônimo de libertação. É o inimigo tentando atrapalhar a pessoa.
Porque o que liberta é o arrependimento e o pedido de perdão. Aí a pessoa é perdoada. E quando ela é perdoada, estando na aliança com Cristo, o inimigo ele perde o direito legal dele de agir. Então eu estou agindo segundo o princípio espiritual da Bíblia. Qualquer cristão pode fazer isso. Glória a Deus. Então, galera, eu já estou aqui já imaginando várias perguntas para o ano que vem já, para o Cristiano, a gente falar sobre libertação. Enquanto o Cristiano estava falando, já estava passando várias coisas na minha cabeça aqui. Tenho várias curiosidades que eu vou perguntar para ele ano que vem. E para a gente encerrar, Cristiano, eu queria que você falasse, olhando para a câmera lá agora, desse um conselho aí para a pessoa que vai assistir esse podcast aí do Fala Varão e vai falar assim, cara, esse cara contou um testemunho que eu me identifico com ele. Queria que você falasse para essas pessoas que estão desmotivadas, perdidas, o que você tem para falar, o que Deus pode fazer na vida delas, que fez na sua vida e pode fazer na vida delas. Amém. Irmãos, eu queria falar para vocês o que Deus foi para mim, né? Eu contei aqui que eu não tive a figura paterna, mas Deus, ele é pai. E Deus, ele é capaz de suprir essa carência no teu coração. E como pai, né, todo pai quer o bem do seu filho. Então Deus, quando ele fala para você assim, filho, não faz isso, anda por esse caminho aqui. Às vezes nós queremos agir como um filho adolescente. O adolescente, não, eu quero fazer a minha vontade. Mas quando a gente não segue a orientação do nosso pai e a gente segue a nossa como um adolescente, não dá certo. Eu te desafio a fazer uma reflexão na tua vida. Será que as escolhas que você fez sem Deus deram certo? Ou te levaram a uma situação que você pode estar se encontrando hoje? Mas começa a ouvir o conselho do teu pai celestial, do teu pai que está nos céus. Ele fala na palavra, né, quando ele está falando lá para Josué apresentar para o povo, né? Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Só falta Deus falar, pelo amor de Deus, escolhe a bênção, escolhe a vida, escolhe obedecer, porque Deus tem promessa de paz que transcende todo entendimento, vida em abundância. Mas isso não acontece assim de forma automática. Você precisa buscar, você precisa se esforçar. O reino dos céus se conquista com esforço. E esse esforço é obedecer. A Bíblia é um livro de princípios espirituais. E nela contém a bênção da obediência e a maldição da desobediência. Fala lá em Deuteronômio 28. E o teu Pai Celestial, ele quer, escolhe a vida, escolhe a bênção. Então tá aí, pessoal. Recado do nosso irmão Cristiano, né? Testemunho bênção que foi hoje. E eu sempre, esses dias eu até gravei um vídeo lá na minha rede social falando sobre o Fala Varão, que todas as vezes que eu sento aqui e escuto um testemunho, apesar de conhecer as pessoas que sentam aqui, a maioria delas, eu sou edificado, vou para casa edificado e assim, parece que é um combustível para minha vida, Cristiano. Toda vez que alguém fala o seu testemunho para mim, parece que dá um estalo na minha cabeça e fala assim, tá vendo o que eu fiz na vida do... Precisa continuar. E tem sido assim para mim, o Fala Varão tem representado isso. Então você que faz parte da nossa igreja, você que tem um testemunho lindo do que Deus fez na tua vida, não fica guardando para você não. Faz igual o irmão Cristiano, senta aqui, compartilha, porque vidas podem ser alcançadas, podem ser transformadas pelo seu testemunho. Cristiano, muito obrigado pela participação, irmão. Que Deus continue abençoando você, abençoando o seu ministério. Ano que vem a gente vai se encontrar de novo aqui. Até logo. E galera, esse foi o Fala Varão de hoje. Que Deus abençoe vocês. E olha, não se esquecem, compartilha, curte lá no canal. Que Deus possa abençoar mais uma semana para vocês. Deus abençoe. Tamo junto. Amém.